Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu hoje à tarde fiz uma live, espero que você tenha assistido. Se não assistiu, vale a pena você passar por ali para poder se inteirar sobre as nossas discussões, mas eu disse para quem estava me acompanhando ao vivo que estive na Gávea. Por todas as vezes que eu vou ao clube, naturalmente, eu não trago informações, mas trago importantes reflexões. Por que digo isso? Porque você inevitavelmente acaba encontrando com os amigos e esses amigos têm versões diferentes para os mesmos fatos, razão pela qual eu fico numa situação muito incômoda de lhes participar algo que seja exatamente correspondente à verdade. Então eu trago reflexões sobre preocupações que os rubro-negros têm, obviamente com o dia 27 de novembro, agora no final do mês, final da Libertadores contra o Palmeiras. Primeiramente, é uma unanimidade a divergência que existe entre integrantes da diretoria sobre o que seria prioridade, ou mesmo, tem ali componentes da diretoria que acham que o Flamengo deve insistir ainda no Campeonato Brasileiro, mesmo na situação que nós estamos, e outros que naturalmente imaginam que esse campeonato já esteja perdido e que devamos nos concentrar na final da Libertadores para que nós tenhamos, claro, os jogadores recuperados, para que nós possamos ingressar descansados, para que nós possamos ingressar com a nossa força total dentro de campo. Então existe essa divergência, e aí nós sabemos que nós temos um vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz, mas que tem um conselho, eles chamam de conselhinho, composto por outras pessoas, no meu entendimento até neófitas ao futebol, mas que influem bastante na tomada de decisão, que precisa naturalmente ser realizada, porque, como eu disse, essa final se aproxima velozmente. Uma outra divergência importante, que inclusive uma ligada à outra, vocês vão ver, é com relação à culpa, ou melhor, aos problemas que nós estamos vivendo. Tem uma corrente que imagina que seja a culpa do departamento médico, da fisiologia, e tem uma outra corrente que imagina que seja um problema de incompetência dos preparadores físicos. Então, dessa maneira, uma corrente do clube defende o Tanuri e a outra corrente do clube defende, não tem nada pior do que isso, os preparadores físicos. Ou seja, não existe ali uma decisão, não existe uma opinião, não existe ali uma iniciativa de ações que parta da união. Não existe nada que seja consenso, existe muito fragmento, e isso é muito ruim, porque independente de uma área estar mal e a outra boa, ou as duas muito mal, como é naturalmente o caso da minha desconfiança, nenhuma ação, mas exatamente nenhuma ação acaba sendo empreendida para poder melhorar esse panorama, ou seja, o rubro-negro fica ali à mercê de uma tomada de decisão que seja a mais apropriada. Lembrando a vocês que esse ano, no final dele, tem uma eleição e que a chapa que vai concorrer à reeleição, ela é composta por uma união por interesses de cada chapa, ou seja, é um governo de coalizão, é um governo que se forma em função da união de algumas chapas. Obviamente tem divergências, eles não são genuínos da mesma chapa, como era o caso das eleições de 2012, ou seja, é uma chapa composta por diferentes correntes do clube e naturalmente cada uma vai defender a sua opinião, e isso é muito ruim, porque na verdade o Flamengo passa a trafegar ao sabor do aleatório. Não tem nada pior do que isso, ou seja, o planejamento ele não é retificado justamente em função dessas divergências, e o Landim ali naturalmente fica tentando se equilibrar entre uma corrente e outra. Isso é muito ruim, porque nenhuma ação realmente empreendida. Fui verificar hoje o que eu havia lido pela manhã, se realmente existe algum debate também com relação à premiação, com relação aos valores
das premiações de títulos, especialmente esse da Libertadores, que me parece ser o único que nos resta. É verdade que a matemática, meus amigos, ainda está ao nosso lado, né? A matemática ainda nos dá esperanças, mas acho que com o andar da carruagem, esse título ele está mais próximo do Atlético Mineiro do que da Gávea. Preciso uma coincidência de fatos muito grande, e inclusive até, eu diria, a necessidade de nós cumprirmos os nossos papéis. É verdade, são diferentes ações que precisam ser cumpridas dentro de campo, e eu não acredito exatamente que nós tenhamos condições de fazê-lo sem sacrificar a final do dia 27. Aí eu vou me remeter à primeira divergência, que é a questão da prioridade, ou seja, o Renato continua ainda incumbido de cumprir o planejamento inicial, ou seja, de dar prioridade também ao Campeonato Brasileiro, mesmo nessa situação. Então a situação é difícil pra caramba, e aí tem uma discussão ali, meus amigos, que também envolve diferentes setores do clube. Impressionante isso. Tem uma satisfação dos funcionários do departamento de futebol, os jogadores eles são realmente afeitos a esses reclames dos funcionários, dizem que estão ganhando muito pouco, não concordam com o sistema, com o plano de premiação que a diretoria do Flamengo traçou para todos eles, caso nós conquistemos alguns títulos, pelas vitórias que o clube tem dentro de campo, comparação inclusive com outros clubes, com premiações de clubes que são menos abastados do que nós. Ou seja, essa insatisfação dos funcionários, ela também é objeto de debate entre diferentes correntes que compõem a mesma chapa, que compõem o governo do Flamengo. Isso realmente é muito ruim. Tem um debate lá também, meus amigos, sobre a continuidade do treinador, do Renato Gaúcho. É verdade, tem correntes que defendem a saída do treinador, tem outras que litigam pela permanência do Renato Gaúcho, e o resultado é que o Renato, independente de estar mal dentro do campo, ele realmente está, mas o Renato acaba sendo ainda mais fritado e sem o apoio da diretoria. Foi aquilo que eu falei para vocês. Caramba, olha, se vai demitir o Renato, tome uma decisão imediatamente, porque no dia 27 tem um jogo. Agora, se não vai demitir o Renato, tem que apoiar o Renato, não pode deixar o Renato fritar ali, porque de fato tem muitas lesões, de fato tem muitas ausências, e de fato também tem os erros do Renato. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, é uma decisão que precisa ser tomada. E aí, hoje, dia 4 de novembro, nós estamos a 23 dias, meus amigos, da final da Libertadores, e nós não sabemos ainda se quem vai gerir o time dentro de campo no dia 27 é o Renato ou não. Não tem ali ainda uma decisão a ser tomada. Por exemplo, amanhã, se acontece algum resultado negativo contra o Atlético de Goiânia, o que vai acontecer, meus amigos, é que o Renato, ele vai continuar na corda bamba. E aí tem essa história de todo jogo ele entrega o cargo, todo jogo. Isso contribui muito mal para o time dentro de campo, para o planejamento que nós vamos realizar para o dia 27. Por que isso acontece? Porque ninguém sabe quem vai ser o treinador, e aí é menos tempo. Enquanto você não toma essa decisão de permanência ou de saída do treinador, é menos tempo que o outro vai entrar lá para poder preparar o time para o dia 27. E aí cabe exatamente a reflexão. Quem é que assumiria o time num momento como esse? Aí tem companheiros lá que acham que qualquer um poderia assumir em condições melhores do que o Renato, e tem outros que dizem que realmente não tem ninguém para assumir o time nesse momento. Eu penso dessa maneira, acho que não tem ninguém para assumir. Quero lembrar vocês, o problema todo foi lá em fevereiro, quando o Landim resolveu manter, vou sempre lhes falar isso, manter o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, dizendo que o Rogério era a cara do Flamengo. Demorou muito para demitir o Rogério. Na época eu falei, nós vamos sofrer até o final do ano, e não deu outra. Tá aí, ó. Ele falou aquilo em fevereiro, e aquela decisão de permanência nos faz sofrer até agora, porque isso é um sofrimento, é óbvio, isso é uma angústia. É claro que nós estamos sofrendo, né? Então, se vai continuar
com o Renato, apoia o Renato, então, caramba. Agora, se vai demitir, demite logo, não fica esperando o resultado do jogo de amanhã contra o Atlético de Goiânia, não vai esperar o resultado do jogo de segunda contra a Chape, o Renato entregando o jogo toda hora, caramba, isso aí é o quê? É um time de pelada, caramba. Que toda hora o síndico da pelada vai lá e entrega o caderninho com as responsabilidades de pagamento. O que é isso? É aquela pelada que se aluga lá uma quadra no clube, e aí o síndico fica com raiva, ninguém paga, fala assim, então assume aí você, caramba. E aí assume um outro cara que depois não aguenta mais aquela encheção de saco, passa para outro, caramba, o Flamengo não é isso, o Flamengo é profissão, meu Deus. O Flamengo é profissional, não pode passar por uma coisa dessa. Vocês estão entendendo a analogia que eu fiz com relação à pelada que você organiza na rua, cujo síndico sofre pra caramba, com o time do Flamengo, com o clube do Flamengo, é a mesma coisa. Ninguém sabe. O cara vai ficar sempre à mercê. O Renato toma o cargo aqui, não aceito. Toma o cargo aqui, caramba. Então, que decisão nós vamos tomar? E aquela entrevista do Braz que até agora não saiu. Viu? Um outro debate importante lá no clube é o seguinte. Isso aí todo mundo pensa igual. O Flamengo não tinha que ceder o De Arrascaeta agora para a seleção do Uruguai. Ele faz até dia 8. Ele vai ter que se apresentar lá no dia 8. Caramba, não pode. Não pode. Porque se ele for para o Uruguai, meus amigos, já era. A probabilidade de voltar machucado é enorme. Porque o Flamengo estava fazendo um planejamento para ele se recuperar. Esse planejamento serviu para quê? Para recuperar o cara para jogar pelo Uruguai? Caramba, o que é mais importante num momento como esse? E aí tem aquela história também da renovação do De Arrascaeta. Uns falam que já está alinhavado. Outros falam que não. Por isso que eu digo, esse negócio de dar o furo é complicado. Porque se eu falasse com o indivíduo A, o companheiro disse assim para mim, não, já está alinhavado. Quando eu fui perguntar ao companheiro B, ele fala assim, não tem nada alinhavado ainda. O que tem é uma divergência muito grande com o empresário do jogador. Caramba, você fica sem saber de nada. E aí o De Arrascaeta agora pode ir no dia 8. E não adianta o Flamengo não querer ceder, porque se o jogador quiser ir, ele vai. E aí, o que é que tem que acontecer? Nós temos que, claramente, torcer para que quem esteja persuadindo o De Arrascaeta a não viajar para o Uruguai, agora consiga, que logre sucesso nisso. Porque se o jogador quiser, ele vai. Não adianta o Flamengo não escalar amanhã. Não vou escalar porque não está pronto. Chega na segunda-feira, ele se sente bem, pega o avião e vai embora. Então, dia 8 de novembro é crucial para nós, porque, meus amigos, é o seguinte, iniciar o jogo lá, sem o De Arrascaeta, sinceramente, meus amigos, não é ser De Arrascaeta dependente, não é isso, não. É você, aí, meu amigo rubro-negro, pensar na realidade. Caramba, o cara faz uma falta danada. Não tem jeito. E nós temos que contar com o cara. Então, no dia 8 é crucial. Isso aí é um debate, todo mundo conversando lá no clube sobre essa história. O que tem aí de divergência de um lado e de outro, de informação, é exatamente a condição, não é, do De Arrascaeta. Se está para renovar, se está alinhavado ou se não está. E aí, meus amigos, o Landim e o Braz continuam sumidos. E aí você chega à sua conclusão. Até agora nada, nenhuma ação. Todas essas divergências não tem ali uma decisão que tenha sido apropriada ou não, independente de qualquer coisa, vai ter sempre divergência, mas não tem nenhuma decisão tomada. Isso é muito grave. Há 23 dias, meus amigos, da Libertadores, há 23 dias do jogo mais importante, está essa bagunça toda dentro do Flamengo. Meus amigos, não gostam de usar esse termo não, mas uma zona. É exatamente o que eu percebi hoje. Voltei muito preocupado, muito irritado. Fiz uma live no início, onde o meu preâmbulo, que durou meia hora ali, foi de muita irritabilidade, justamente por isso. Ninguém toma decisão de nada, viu? Amanhã, meu amigo, sexta-feira, nós vamos fazer um pré-jogo na parte da tarde. Quando acabar o pré-jogo, eu vou me mandar para o Maracanã, porque só eu mesmo para ir sexta-feira às 9h30 da noite no Maracanã com o Flamengo nessa situação, torcer pelo time contra o Atlético de Goiânia. Então até amanhã na parte da tarde, nossa live de pré-jogo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e rezar muito também, companheiro. Reze muito, muito, e eu não estou brincando não, cada um com o seu credo, porque a situação está uma zona. Saudações rubro-negras.